Parabéns! Se você está assistindo esse vídeo é porque você, assim como eu, tomou a decisão de criar o seu filho bilíngue, mesmo morando aqui no Brasil. Eu sou Priscila Rogério, do canal Meu Bebê Fala Inglês, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os 4 métodos mais usados na criação bilíngue. Recentemente eu publiquei um artigo no blog do Meu Bebê Fala Inglês, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, e lá eu comento sobre as vantagens que o cérebro da criança apresenta em relação a um adulto para aprendizado de idiomas. Eu sei que muitos pais nem sabem dessa parte mais física, são os estudos mais científicos, porém os pais estão mais conscientes sobre a importância de falar um outro idioma. E claro, o inglês como o idioma mais procurado para os negócios e pensando profissionalmente para a vida dos nossos pequenos. Com essa expansão de consciências dos pais, muitas famílias têm procurado mais informação sobre como criar os filhos bilíngues. Houve uma época em que o bilinguismo infantil era restrito apenas para famílias que tinham pais de nacionalidades diferentes ou famílias de imigrantes, mas as coisas estão muito diferentes hoje em dia. E sabendo disso, o que os pais querem evitar é que as crianças passem por situações que os próprios pais já passaram pela dificuldade de não saber inglês. Eu mesma sou um exemplo disso. Eu tive muita dificuldade e muita pressa para aprender inglês, porque quando eu estava na minha faculdade de tradução, os meus professores no segundo ano de faculdade já não falavam mais em português em sala. E aí eu tive que investir muito em intensivos, ficava uns meses de férias fazendo inglês para poder recuperar o tempo perdido, porque eu já era grande, né? Já estava na faculdade. E ainda tive que investir depois no intercâmbio para melhorar a fluência e tudo mais. E aí eu pensava, se os meus pais tivessem tido essa consciência de ter me colocado no inglês quando eu era pequenininha, ou se eles pudessem ter tido recursos para aprender inglês e me ensinar, tudo isso não teria sido tão dificultoso na minha vida. Mas hoje eu sou grata de poder fazer isso pelo meu bebê. Então eu tenho essa consciência, eu sei que isso é importante para a vida dele e já estou antecipando algumas coisas. Como eu pratico o bilinguismo em casa, eu vou afirmar uma coisa muito séria aqui agora. Não é tão simples quanto colocar desenhinhos ou filminhos infantis. Os pais precisam buscar muita informação, estudar a respeito, para que tudo dê certo no final. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar os 4 métodos e depois você poder eleger qual método é mais confortável para a sua família e que se encaixa mais na sua realidade. O primeiro método tem o nome em inglês One Parent, One Language e você pode pesquisar pelas siglas OPOL. Traduzindo One Parent, One Language significa um pai, uma língua. O que é exatamente esse método, né? Um pai ou a mãe elege quem vai ser a fonte de inglês para a criança e a partir deste momento, essa pessoa eleita a ser a fonte de inglês passa a falar só em inglês com a criança. Então, vamos supor que o pai decida que ele vai falar só em inglês com a criança. Esse pai fala só em inglês e a mãe só em português dentro de casa. Neste método é importante ressaltar que o nível de inglês do pai, aqui no exemplo, tem que ser suficientemente bom para ele manter um diálogo com a criança, uma conversa natural. Então exige um pouquinho de conhecimento em inglês, maior do que outros métodos que eu vou falar daqui a pouco. É um método super eficiente, muito usado em famílias que os pais são de nacionalidades diferentes, e eu tenho uma ressalva sobre esse método e para a eficiência dele. Especialistas dizem que a criança tem que ser exposta por 25 horas semanais ao idioma inglês, no caso o idioma minoritário, porque vivendo no Brasil, o idioma majoritário é o português. Todo lugar que a criança for, ela vai conseguir ouvir e falar em português, porém dentro de casa é falado o inglês, então o inglês é o idioma minoritário. A exposição tem que ser pelo menos de 25 horas semanais e distribuídas pelos dias da semana. Não pode ser trabalhado 10 horas no único dia
e em alguns outros dias nenhum momento. Então existe um equilíbrio para que o resultado desse método seja realmente eficaz. O segundo método é o Minority Language at Home. Então, como eu disse anteriormente, a língua minoritária é o inglês e nesse método os pais falam apenas a língua minoritária em casa. E aí os dois pais são envolvidos no processo. Os dois pais são a fonte de inglês para a criança. Exige um nível maior de conhecimento em inglês do que o anterior, porque os dois pais vão se comunicar o tempo todo dentro de casa em inglês com a criança, e com isso o conhecimento tem que ser um pouquinho maior, porque os assuntos vão ser um pouco mais complexos. Não são apenas assuntos relacionados ao dia a dia da criança, ao vocabulário da criança. Os pais vão tratar de assuntos que eles vivenciam e coisas reais. Por isso, o nível de inglês tem que ser um pouquinho maior. Esse método é excelente para a criança fazer a separação dos idiomas. Então, ela entende perfeitamente que quando está fora de casa, o idioma falado é português e quando está em casa, o idioma falado é em inglês. É um método tão eficaz quanto o anterior, porém a ressalva que eu faço deste método é que tem que ser falado em inglês entre os pais o tempo todo dentro de casa. Por que eu gosto de falar sobre o conforto que a família sente em relação a falar em inglês? Porque para escolher esse método, você, né, seu esposo ou você e sua esposa precisam definir o que é mais confortável para vocês. Pela afetividade, pela naturalidade de falar o idioma dentro de casa o tempo todo. Se for confortável para vocês, é um excelente método com muita eficácia. Vamos ao terceiro método. O nome do terceiro método é Time and Place, que significa ter um horário e um lugar para a prática do idioma inglês. Esse método ele é excelente para pais que ainda não dominam muito bem o inglês e querem praticar já com a criança. Então, os momentos que eu recomendo para falar em inglês com a criança são momentos da rotina dela. Então, a hora do banho, a hora de trocar, a hora de escovar os dentes, algumas brincadeiras, a hora da leitura. Então, você pode ver dentro da sua realidade infinitas possibilidades de aplicar esse método hora e lugar. O que eu recomendo em relação a esse método é que ele seja trabalhado todos os dias, e se for definido, por exemplo, que a hora do banho vai ser uma situação para falar em inglês, eu recomendo que faça todo o banho para a criança entender a rotina que está sendo trabalhado o idioma em inglês. Sendo trabalhado todo dia, esse método também tem sua eficácia e eu chamo ele de método de transição. Ele é um método para você aplicar imediatamente com o seu bebê, assim você não perde a fase de ouro, né? Que enquanto eles são pequenininhos, tem mais facilidades e vantagens para aprender inglês. Então você aplica esse método rapidamente e na medida que o seu inglês vai melhorando, você pode passar para outro método que exija um nível maior de inglês. E finalmente vamos para o último método, o quarto e último método, mas antes eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo. Se esse vídeo está sendo relevante para você, está te ajudando, curte, compartilhe para mais famílias e não deixe de se inscrever no canal Meu Bebê Fala Inglês, ativar as notificações, que assim você vai ser informado toda vez que eu postar um vídeo novo. E curtindo e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra para mais pessoas. Isso ajuda bastante no meu trabalho. Vamos lá para o último método. O último método chama Mixed Language Policy, que seria uma mistura de idiomas, né? Uma política de mistura de idiomas, traduzindo ao pé da letra. Esse método é bom para quem domina o inglês, o casal, né, domina o inglês, e ele não tem muitas regras. Então, em determinados momentos os pais falam só em inglês, em determinados momentos só em português, e é falado os dois idiomas o tempo todo, em todas as circunstâncias. É um método que não tem muitas regras, também muito eficiente se aplicado todos os dias, mas lembre-se que os pais têm que ter um conhecimento de inglês bastante elevado para poder manter essa fluência, essa conversação com naturalidade
com a criança. Nesse método, é muito mais fácil a família se sentir confortável, porque em determinados momentos, quando quiser expressar mais afeto, pode usar o português, que é a língua afetiva. Em outros momentos, que está mais pensando na educação da criança, usa o inglês para a criança aprender mais coisas. E num equilíbrio, de 50%, 50%, para a criança adquirir os dois idiomas por igual. É um método super fácil de ser aplicado se você já domina o inglês e super confortável, porque não existem muitas regras. Então esses são os 4 métodos mais aplicados para o ensino bilíngue, a criação bilíngue do seu bebê. E aqui eu quero fazer algumas observações. Já comentei durante o vídeo, mas só para deixar claro. Não existe um método certo ou errado. O que a família precisa decidir é qual método se encaixa mais na sua rotina, qual método é mais confortável para a família. Eu sempre falo que o mais importante que a criança aprender inglês é a criança ser feliz, e isso ela vai conseguir sendo criada numa família feliz. E independente do método que você escolha, o segredo é a persistência, é a constância, é fazer todos os dias por vários e vários anos na vidinha do seu bebê. Agora que você já sabe os 4 métodos, comente aqui nesse vídeo qual método você acha que vai ser o mais confortável para a sua família, que se encaixa mais sobre sua rotina, e qual o método que você vai começar o ensino bilíngue do seu filho em casa. Eu abordei esse tema sobre os métodos num e-book que eu vou deixar o link aqui gratuitamente, é meu presente para você. Então é só baixar e ler que você vai receber muito mais informações além dos métodos. São 7 estratégias de sucesso para criar o seu bebê bilíngue. Vou deixar o link aqui, um presente meu para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!